para o seu comportamento inovador. No Brasil, é importante esse dado, eu acho que ele é lapidário, no sentido de colocar uma lápide em cima dessa política. No Brasil, entre 2006 e 2008, quando foram formados cerca de 90 mil mestres doutores em ciências duras, veja, 90 mil mestres doutores em ciências duras, se valesse aqueles 70%, né, que vão nos Estados Unidos para as empresas, implicaria que as empresas brasileiras estariam absorvendo 7 vezes 9, 63 mil mestres doutores, está claro? Quantos foram? 68 pessoas. Tá? Quer dizer, nós formamos 90 mil mestres doutores e foram absorvidos. E para que formamos? Em ciência dura? Para fazer pesquisa em empresa. Quantos foram absorvidos? 68. Então é importante esses dados, porque vejam que a gente aqui está dando uma no cravo e outra na ferradura. Nós estamos mostrando como essa política é irracional, do ponto de vista do capitalismo, e estamos mostrando, por outro lado, como ela é inadequada para aquilo que nós queremos. Não estou conseguindo ler. Quanto tempo? Sim. Isso aqui eu vou pular então, para tentar chegar logo. No final, eu falaria com mais detalhe da economia solidária, né, e da tecnologia social. Eu gostaria de resumir, né, dizendo a proposta da economia solidária, que ocupa um espaço crescente na agenda do governo e dos movimentos sociais, carece de uma plataforma cognitiva de lançamento. Essa plataforma cognitiva de lançamento do foguete da economia solidária é o que nós chamamos de tecnologia social. Tecnologia social é aquela que necessitam os arranjos produtivos e empreendimentos solidários, que estão brotando da economia informal e sendo organizados pelos que não trabalham em empresas. A ideia de empresa privada, tecnologia convencional e emprego e salário, nós contrastamos com o empreendimento solidário, com tecnologia social, gerando trabalho e renda. E o que nós precisamos é fazer crescer de uma forma muito grande essa outra forma de organizar a produção. Isso aqui está baseado na propriedade privada dos meios de produção, isso aqui na propriedade coletiva e na autogestão. A tecnociência convencional, muito bem projetada, é a plataforma cognitiva da economia formal capitalista. E os foguetes estão sendo lançados, e nós estamos aqui. A tecnologia social, essa plataforma cognitiva, está no estágio de leve. Essa, na verdade, seria a conclusão, onde eu procuro mostrar que esse cenário do inovacionismo, ao qual eu fiz referência lá no início, ele tende a gerar pessoas, gerar técnicos, gerar engenheiros, que são incapazes de desenvolver tecnologia social. Quando se pede ao engenheiro que projete uma tecnologia, ele vai fazê-lo com as ferramentas que conhece, de acordo com o marco analítico conceitual de que dispõe. O que cai fora desse marco, dessa planilha de cálculo, não tem solução. Acho então que o nosso desafio fundamental é, pensando nessa oposição entre esses cenários e aquilo que eles contêm em si, pensar em como nós podemos transformar a rede. Queria chamar a atenção aqui, ó. A economia solidária tem que estar baseada cada vez mais na utilização do poder de compra do Estado. O Brasil arrecada cerca de 40% do imposto,
do PIB de imposto, e desse 40%, a metade vai para as empresas. Ou seja, é o que o Estado compra das empresas para implementar as políticas de educação, saúde, transporte, etc., que nós recebemos como cidadãos que pagamos imposto. Imagina se 4%, imagina se nós conseguíssemos convencer os empresários, agora eu, governo, vou colocar só 16% do PIB para comprar as coisas de vocês, e 4% vou colocar na economia solidária. O que é 4% do PIB comparado com o Bolsa Família? Bolsa Família é 0,4% do PIB. Quer dizer que com 4% do PIB na economia solidária, nós poderíamos tirar da miséria 10 vezes o que fez o Bolsa Família, 30 milhões, 300 milhões. Mas nós somos só 200. O que significa que dá para fazer uma revolução nesse país, caso nós consigamos, de fato, alavancar esse processo que está em marcha. Isso, voltando lá no início da minha exposição, tem muito a ver com aquilo que nos falou ontem o Frigoto, né, do ensino médio como vetor de priorização da atenção de vocês daqui para frente e do entendimento da extensão como o vetor de transformação da rede como um todo. E eu diria da universidade brasileira como um todo. A universidade brasileira está num rumo de suicídio corporativo. E isso nos preocupa bastante a todos nós. Muito obrigado, desculpe o tempo. Obrigado, professor Renato. Gostaria de chamar o Lizia, depois embaixo da mesa, que nós vamos fazer as perguntas meio diferentes. Como é uma mesa redonda, não é aquela situação de debate, nós vamos fazer o seguinte: vai estar interagindo com vocês Ronaldo e Vinícius, na plenária do microfone. Vamos fazer a seguinte forma: levanta o crachá, leva o microfone, faz a pergunta, vamos fazer desse modelo, esperando que dê certo, tá? O Ronaldo queria dar um aviso, que é da parte da coordenação. Pessoal, olha só, assim, eu sei que está todo mundo querendo. Primeiro está todo mundo com calor, estou vendo um bocadinho de sabaná. Infelizmente, se a porta ficar aberta como está ficando, nós não vamos dar conta desse problema. Enfim, nós não vamos dar conta. Eu sei que nossa disciplina para entre e sai, mas observar isso daí. Segundo, nós estamos tentando privilegiar o debate nos GTs. As falas aqui nas mesas são para introduzir e polemizar acerca da temática. Então, assim, a gente está propondo que seja rápido a intervenção para que nós não percamos o GT da manhã. Temos 3 GTs, estão lembrados, né? Todo mundo inscrito, né? Então, assim, para a gente tentar privilegiar, porque tem um texto base também que todo mundo recebeu aí, que está na pasta, que é o texto que vai sair como proposta de resolução aos fóruns do Sinasef. Tá bom assim? Então, pode ser intervenção de 2 minutos, 5 intervenções? Pode ser? Então, beleza. Eu vi que o Albano quer falar e eu vou marcar. Vou ser duro e chato no tempo, tá bom? São 5 intervenções. Bom dia para todos. Bom dia ainda. No sentido de fazer uma provocação à mesa, inclusive a última apresentação, né? Eu sou marxista. O Marx, já no Manifesto Comunista, ele falava uma coisa que se tornou bastante elucidativa, que o modo de produção capitalista ele tinha a capacidade de submeter todos os outros modos de produção no mundo a seu serviço, ao serviço da acumulação privada. Me parece que nós vivemos os tempos da reestruturação econômica, os tempos do neoliberalismo, dos anos 90 para cá, ou o chamado modelo de acumulação flexível, acho que veio reforçar essa colocação do manifesto lá de 48. Porque hoje o que a gente vê é que no mundo se combinam a mais alta tecnologia capitalista com formas de produção
que são às vezes até pré-capitalistas, né? E que você vê o trabalho escravo sendo retomado para servir a grandes empresas multinacionais. A provocação, a economia solidária, diante de um quadro que nós temos um modo de produção que é de concentração, até que ponto essas ações de economia solidária, por mais que tenham esta boa vontade de estar tentando construir o embrião de uma nova sociedade, não acabam se tornando suporte, são subalternizadas a esse modo de produção que vai tragando todos os outros modelos de produção ao seu benefício principal, que é a acumulação da riqueza para pouquíssimos no mundo. Agradecer e perguntar para os dois palestrantes o que está faltando, na opinião de vocês, para servidores dos institutos participarem dos diversos editais que há lançados hoje pelo governo na área de economia solidária, na área de extensão comunitária, na área de tecnologia social. Eu estou perguntando isso porque eu vejo que é um problema de formação, né, dos profissionais que entram nos institutos. Eu acredito que a gente tem uma precaríssima formação política e sei que o sindicato pode e está fazendo esse trabalho, obviamente, aqui em todos os seus eventos, né, mas a gente não tem um número muito grande de filiados em relação ao número de servidores. Certo? E aí a gente percebe que a acumulação de riqueza, o companheiro falou aí, parece que é defendida pelos servidores dos institutos, né, que se negam a fazer o trabalho social, comunitário. E aí eu pergunto a vocês, né, qual é o papel da extensão, né, e a importância da extensão e da pesquisa aplicada para inclusão e desenvolvimento socioeconômico, cultural e político das comunidades em situação de vulnerabilidade social, dos movimentos sociais, enfim, de parcelas da população que tem carência de acesso a processos educacionais. Obrigado. Eu acredito que o nome do professor é Rodrigo. O nome do senhor é Rodrigo? Renato. Desculpa. Eu gostaria de saber se essa economia solidária, eu não sei se o senhor é ciente do projeto Vênus. O projeto Vênus é o Sr. Jacques, é um americano, e ele prega sobre a estatização, não a estatização, mas a União, as Nações Unidas, fazer com que todos os recursos naturais da humanidade sejam patrimônio da humanidade e a gente comece a ter, como é que se fala, trabalhar sem a inexistência de dinheiro, certo? Isso existe na internet, quem quiser se aprofundar no assunto pode encontrar. Agora eu gostaria de saber com o senhor se o senhor acredita que esse tipo de desenvolvimento social seria um golpe dos tecnocratas, porque seriam, então, a inexistência de dinheiro nas relações humanas, seria uma moda dos tecnocratas se estabelecerem como a elite, mesmo sem o dinheiro, né? Bom dia, professor Renato, professora Luísa. Uma questão que eu gostaria de fazer uma reflexão é sobre esse enfoque no ensino médio. Não está claro se esse enfoque ele parte, né, dessa discussão como uma prioridade ou se ele é visto de maneira articulada com a pesquisa e a pós-graduação.
O meu ponto de vista, eu concordo sim com o enfoque no ensino médio, assim como outros países que já têm sido referências mundiais em termos de educação, principalmente sobre o ponto de vista do desenvolvimento social. E aí, desenvolvimento social, a gente também teria que contextualizar em que perspectiva a gente entende esse desenvolvimento social. Eu penso que essa articulação ela é fundamental, porque senão o enfoque ele ficaria ele por ele mesmo. Nós iríamos estar voltados para o ensino médio, mas perderíamos o diálogo e a riqueza que nós poderíamos desenvolver com a pós-graduação, com a universidade, com outros níveis e outras instâncias. Um outro ponto de vista, quando se fala na valorização da extensão, eu vejo que a extensão ela não anda sozinha sem a pesquisa. Até quem trabalha com atividades de extensão também está fazendo pesquisa. Essa indissociabilidade que tanto se fala entre ensino, pesquisa e extensão, eu acredito que de fato ela é indissociável. Então, para nós focarmos na extensão, nós também não podemos perder de vista a pesquisa. E para não perder de vista, para finalizar, eu queria focar na questão do investimento. Nós ainda não estamos numa situação confortável para pensar, conforme a professora Luzia, comentou, de que ainda precisamos pensar mais na sociedade. Eu concordo com essa fala, mas as pesquisas não evidenciam esse caminho e também distorcem o que nós entendemos por desenvolvimento social. Qual é o nosso entendimento epistemológico do termo de desenvolvimento social? O desenvolvimento social ele também toca a instituição escolar juntamente com a comunidade. Então, se nós formos, voltando à minha primeira fala, pensarmos na extensão, pensarmos no ensino médio, nós temos que pensar que esse conceito ele está interligado numa cadeia, existe uma rede, e essa rede ela precisa ser alimentada. Então, para pensarmos nesse desenvolvimento, nós também temos que pensar na pesquisa a partir do ensino. Então, eu gostaria de problematizar esse tripé aí. Por último, um rapaz aqui. O jovem. Não foi ele que pediu? Foi, desculpa, eu que. Esse negócio de ficar como apresentador rodando não atrapalha, né? Você pode a cabeça da gente. Bom dia a todas e todos. Adeilson, Campo São Mateus, Espírito Santo. O professor Renato colocou aí no início da sua fala que os institutos são fundados, em alguns conceitos, e um deles é o arranjo produtivo local. O arranjo produtivo local é um arcabouço teórico muito grande, Ele vem lá da Europa, a principal representação dele na prática é o Vale do Silício americano, mas pelo que eu entendo um pouco de arranjo produtivo local, a esquerda abraçou um pouco esse conceito também, a CEPAL pegou esse conceito também, e ele veio para o Brasil, foi retrabalhado um pouco também, e pelo que eu vejo, é um conceito aceito, é muito amplo, muito bem aceitado. Dentro do Instituto não é muito trabalhado, os institutos são verticalizados em cima do arranjo produtivo local, mas internamente no Instituto não se trabalha esse conceito. E aí o professor colocou a questão da economia solidária, das redes solidárias. Eu gostaria que ele trabalhasse um pouco esses dois conceitos, arranjo produtivo local versus redes solidárias. Obrigado. Encerrado, 5 falas. Assim, vou passar a mesa aqui. Pode ser concluir em 5 minutos, cada um dos. Vou começar pela última, Adeilson. A PL foi uma moda que foi trazida para o Brasil pelo Cassiolato. Cassiolato, Helena Lastres, pessoal do IEI da UFRJ. Passaram por Sussex e vieram com essa ideia para cá. Por quê? Porque o conceito original de Sistema Nacional de Inovação era absurdo quando visto a partir da realidade local. Pessoas com coração vermelho, mas a mente cinza, criaram então esse conceito de arranjo produtivo local que vai desde, no caso brasileiro, desde o polo aeroespacial de São José dos Campos até um grupo de lavadeiras de não sei de onde, de que cidade do interior, não sei de onde. Quer dizer, que diabo é esse conceito?
Né? Eu perguntei para o Cassolato uma vez: Cassolato, esse conceito serve para quê mesmo? Esse conceito não serve para nada. No entanto, como você bem colocou, ele contaminou esferas muito grandes do pensamento esquerdo e do jargão que se utiliza na literatura, inclusive na literatura oficial, né, como é o caso do que aparece a grandes produtivos locais na questão da rede. Então, portanto, não vamos confundir a APL com a economia solidária. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, analítico, é outra matriz ideológica, é outra proposição civilizatória. Luiz, a gente tem que entender de onde vem o termo extensão. O termo extensão é uma tara latino-americana, tá? É uma invenção latino-americana. Por quê? Porque os países de capitalismo avançado não têm por que se preocupar com a extensão. Como eu procurei mostrar, mas não pude me estender muito, o tecido social desses países emite um sinal de relevância. E veja, quando eu falo em sinal de relevância, não tem nenhum juízo de valor. 70% dos recursos públicos para pesquisa nos Estados Unidos é orientado para a área militar. 70%. E se você botar 15%, que é aeroespacial e energia nuclear, dá 85%. Os outros 15% é para energia, habitação. Quer dizer, no entanto, o sinal de relevância, ele ocorre de uma forma tranquila. E o que faz a comunidade científica? Ela recebe esse sinal de relevância e sobrepõe a ele de forma não substantiva, não ex ante, mas sim adjetiva e ex post, um critério de qualidade. Quer dizer, o que é o critério de qualidade? Quem é que vai pegar a grana? Eu podia botar todo mundo num anfiteatro como esse, né, toda a comunidade científica dos pesquisadores A1 brasileiros, jogar dinheiro por cima, quem pegar, pegou. Ficaria chato, né? Então o que se inventa? Se inventa o peer review, o juízo de pares. O que é o juízo de pares? É uma maneira de alocar o cheque em branco, né, que a sociedade dá para a comunidade de pesquisa. Ora, no caso brasileiro, como nós não temos um tecido social que demande conhecimento novo, as empresas não demandam, o governo não demanda, nem os militares demandam, o que faz a comunidade de pesquisa? Ela recebe um sinal de relevância muito fraquinho e um sinal de qualidade que vem bombando. Um sinal de qualidade que vem, inclusive, porque nós, com os nossos professores, estudaram lá. E nós seguimos estudando aquilo que se estuda lá. Então, nós temos que inventar um critério, né? E esse critério é esse critério de qualidade, que é uma bobagem, diga-se de passagem. Ora, como isso gera uma satisfação nos professores de esquerda, cria-se a ideia de extensão. Por quê? Porque a extensão nós vamos pesquisar o que nós pesquisamos, aí vamos estender para a população. Ora, isso é um absurdo. Alguém perguntou para a sociedade o que ela precisa? Ninguém perguntou. Agora, como são de esquerda, né, porque quando você vai ver o Fórum ProEx, é o que sobrou da esquerda universitária no Brasil para o Fórum ProEx. Porque você que gosta de pobre, fica aí na extensão, deixa para a reitoria de pesquisa, para a reitoria de pós-graduação, que é onde vem a bijuja, para o meus compadres. Você que gosta de pobre, fica aí. É essa a realidade. Eu estou sendo bem curto e grosso para que a gente possa se entender. A extensão é vista, mesmo pela esquerda, como filantropia. E isso nós temos que mudar radicalmente. Ora, nós não precisamos, para fazer uma boa extensão, dessa pesquisa que, como nós já vimos, está contaminada. Eu entendo muito bem a tua preocupação e compartilho dela, mas nós temos que entender que essa lógica está contaminada. Por mais arriscado que possa ser fazer extensão sem
perdendo, como você colocou, o vínculo com os grandes centros de conhecimento em nível internacional, porque de fato é isso. O que é a Unicamp, senão o representante no Brasil das universidades de fronteira, ou a USP ou a FRJ? Quer dizer, eu acho que vale a pena correr esse risco. Quer dizer, acho que, na realidade, a probabilidade de ocorrer aquilo que você está colocando é muito pequena, Luísa, mas gostaria de continuar a conversa com você sobre esse tema. Adolfo, veja, eu acho que não é só a formação política, né? Porque eu volto a dizer, não é só coração vermelho, nós precisamos ter também a mente vermelha. Nós precisamos entender que esse conhecimento que você valoriza, que nós aqui estamos defendendo, é um conhecimento diferente. E aí você tem toda a razão. Nós estamos recebendo, nesse processo de expansão da universidade pública, pessoas que entraram no jardim de infância e estão saindo do pós-doutorado, e que nunca saíram da sua casa e da frente da sua tela de computador. Quer dizer, eu tenho visto crimes sendo cometidos quando eu participo de bancas de concurso, onde entra a pessoa invariavelmente menos capacitada e adaptada para a função que ela deveria exercer. Eu digo isso com muita honestidade, com muita preocupação. Quer dizer, esse sonho de abrir a Universidade Pública Brasileira aos filhos da classe trabalhadora pode fazer com que nós abramos as portas, mas transformemos os filhos da classe trabalhadora em IUPs. É esse o nosso problema. Albano, essa questão ela é reiterada, né? Quer dizer, até que ponto a economia solidária é realmente uma alternativa, ou até que ponto ela é funcional, ela é um suporte subalterno, etc. Tem muita coisa escrita sobre isso. Eu mesmo tenho alguns trabalhos procurando deslindar essa questão. Fica muito difícil eu te dar uma resposta que esteja à altura do teu conhecimento já existente sobre o tema. Mas o que eu poderia te dizer? Quem não tem cão, caça com gato. Tá? Quer dizer, que outra alternativa existe hoje, dentro dos limites da institucionalidade, para que a esquerda possa implementar uma proposta alternativa no plano societário, no plano desse estilo de desenvolvimento que a gente pretende consolidar. Eu ficaria por aqui nos comentários que eu gostaria de fazer. Bom, eu não vou responder pontualmente as questões, né, porque acho que o professor Wagner aí já respondeu. Eu gostaria apenas de fazer uma finalização da minha participação aqui, dizendo assim, em relação às atividades de pesquisa que eu passei 4 anos estudando sobre a rede federal, né, no meu doutorado, é que, concretamente, a rede federal, os institutos federais, eles não são um ator importante dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós, que temos nossas atividades dentro dos institutos e convivemos com colegas, né, temos a sensação até de que dentro dos nossos institutos existem grupos de pesquisas consolidados e que têm atividades, que têm produção, que são produtivos. O que eu descobri na minha pesquisa é que isso não é verdade. O percentual, a intensidade de pesquisa desenvolvida pelos institutos federais na área que é mais privilegiada, que tem mais recursos, que é da inovação tecnológica, é muito baixa, Então, nós temos aí um bom terreno para a gente trabalhar. Como nós estamos aqui dentro de um congresso sindical, onde nós temos aqui a perspectiva de construir um projeto
para esses institutos, que tenha aderência com o que nós pensamos, com o nosso projeto de país. Eu acho que é aqui, nesse espaço, que nós devemos pensar soluções para que trajetórias de pesquisa, diferente da que está sendo emulada dentro dos institutos, seja possível. Então, penso que não é a extensão que precisa da pesquisa, é a pesquisa que precisa do sinal de relevância da sociedade. É a pesquisa que precisa da extensão, para desenvolver pesquisas, desenvolver conhecimento, construir conhecimento e soluções para a realidade brasileira nos locais onde os institutos estão implantados. Porque nós eu já li texto onde nós somos chamados de arranjos educativos locais. Nenhuma analogia com os arranjos produtivos locais, sabe? Eu acho que nós temos aqui, pensar aqui, e aí eu digo para você, nós somos formados dentro de um quadrado, e a gente precisa ter consciência desse quadrado para poder sair dele. A gente precisa quebrar esses mitos, sabe, de que a ciência é neutra, de que o nosso conhecimento, o que nós produzimos vai ser bom porque nós produzimos com seriedade, com honestidade. Não será, porque nós não estamos tendo aderência com os problemas que a sociedade está levantando para a gente. Então eu acho que isso é fundamental. A gente constituir grupos para pensar essas soluções, porque também não adianta dizer assim, como o professor estava falando ontem, não adianta a gente dizer vamos fazer assim que vai dar certo. Não, a gente tem que construir coletivamente essas soluções, tanto para a área de ensino, como para a área de pesquisa, como para a área de extensão. Precisamos romper com essa tradição autoritária de achar que as soluções vão sair de cima para baixo e construir elas na base, sabe? E aí pressionar os nossos gestores para que essas soluções possam ser implementadas, tenham financiamento, que nós possamos, de fato, desenvolver pesquisa, ensino e extensão voltado. Não é para a missão que está lá escrita, não. É para a realidade brasileira. A gente precisa de soluções para os nossos problemas. E nós somos uma possibilidade real dentro dessas instituições de dar alguma solução para esses problemas. Então é dentro dessa perspectiva que eu encerro minha fala aqui, dizendo assim, que o otimismo, eu acho que ele está em nós, em todos nós, sabe? Que vivenciamos esse conjunto de déficits que os institutos têm, que nós costumamos chamar de precariedade. Nós enfrentamos isso diariamente, sabe? E se estamos dentro dessa instituição, e se estamos aqui no Congresso Sindical, é porque nós temos o otimismo e a perspectiva de que podemos fazer a diferença nesse momento. Então é uma mensagem muito mais assim de vamos entender onde estamos e vamos procurar o caminho que nós queremos. Acho que nós temos essa possibilidade. É isso. Obrigada, gente. A organização mais uma vez agradece os convidados, os palestrantes que são companheiros nossos de longa jornada. Luzia tem militado conosco na sessão IFP e o professor Dagnino tem sido parceiro na jornada aí. Então assim, são 11 horas e 6 minutos no meu relógio. Nós temos 3 grupos, o Lyndon Johnson vai instalar os grupos aqui, um desses grupos vai funcionar aqui, certo? 2 aqui fora. A gente está atrasado 1 hora, como diz aqui na Bahia, 1 hora de relógio. Então assim, dá para a gente estender um pouquinho para o horário previsto, de meio-dia, passar, chegar ali a meio-dia e 40 e por aí vai. Então assim, só tem um grupo, tem um bocado de gente que escreveu o trabalho, mas o grupo Acesso Permanência tem quantos trabalhos, mano? 7, é isso? Então assim, nós vamos ter que ter uma disciplina revolucionária nesse GT para poder realizar a apresentação de trabalho e fazer debate qualificado acerca do texto base, que é o objetivo final do nosso evento. Pode ser? Lindo? Veja aí onde é que... Assim, só para fechar, cada grupo deve elencar o seu relator, certo? E o seu coordenador. Bacana? A proposta nossa da organização. Bem, eu queria primeiramente agradecer ao professor Renato, ao professor Luzia. A gente lamenta pelo tempo, que o tempo é realmente uma atividade dessa que corre.
poderia ter mais perguntas, interagir muito mais, ter um melhor conhecimento para levar para nossas bases e colocar no dia a dia do nosso trabalho. Mas foi muito salutar, a gente agradece, esperando que da próxima vez o convite seja estendido novamente, você nos faça presente, tá? E agradeço também a todos que de forma muito educada, afinal de contas nós somos trabalhadores da educação, ouviram, debateram, perguntaram e atentamente saímos daqui com um pouco mais de sabiências das nossas instituições. Eu vou apenas relatar onde serão formados os grupos, tá? O grupo, o GT1, no auditório, tá? Vai tratar do ensino, pesquisa e extensão dos institutos. É aqui mesmo no auditório, tá? O GT2, sala 3, lá no térreo, irá tratar concepção pedagógica na rede federal. O GD3, sala 2, também no térreo, acesso à permanência na rede federal, tá? Se dirige ao grupo, boa sorte a todos, como o Ronaldo estabeleceu, um redator e um coordenador. Muito obrigado, até mais.